Nesta aula, vamos fazer uma introdução a sistemas não lineares e também fazer um modelo do motor de corrente contínua, muito utilizado como atuador em sistemas de controle. Então, são objetivos desta aula aprender a modelar, simular e também linearizar sistemas não lineares, né, fazer a questão do modelo do pêndulo invertido de forma não linear, fazer a simulação desse sistema linear do pêndulo em Python ou em software de simulação também, e também linearizar, né, o modelo não linear e comparar com o modelo linear, não linear, né? Além disso, é o objetivo desta aula conhecer os motores de corrente contínua, muito utilizados em sistemas de controle, conhecer as suas aplicações e também modelar, analisar o motor de corrente contínua de ímãs permanentes. Começando com sistemas não lineares, né? Sistemas não lineares no espaço de estados, né? Eles podem ser definidos desta maneira, onde nós temos uma equação diferencial de estados, que é a equação da derivada das variáveis de estado, que é igual a, vai ser uma função das próprias variáveis de estado da entrada e do tempo, né? E nós temos aqui um vetor de variáveis de estado. E nós temos também uma equação de saída, né? A equação de saída y, que é uma outra função g, que depende das variáveis de estado atuais, da entrada u e do tempo, né? Então, sempre temos equação diferencial de estados e equação de saída. Quando o sistema é invariante no tempo, né, f e g não dependem do tempo t. Né? Então, nós podemos ter sistemas não lineares variantes no tempo e também invariantes no tempo. Como a gente pode linearizar esse sistema, transformar ele para um equivalente linear em torno de um ponto de operação? Né? O linear é sempre válido em torno de um determinado ponto de operação. Como nós podemos linearizar? Ou nós podemos obter as equações diferenciais do sistema, equações não lineares, e dentro dessas equações não lineares, equações diferenciais, vão ter funções não lineares, em que nós podemos linearizar individualmente cada uma das funções não lineares que estão nas equações diferenciais. Outra opção é linearizar todo o sistema depois de obter o modelo completo aqui no espaço de estados, linearizar todo o sistema não linear diretamente no espaço de estados. Nós vamos fazer essas duas opções. Primeiro, linearizar funções. Né? Uma possibilidade é utilizar a série de Taylor, é o que é normalmente utilizado, truncada na primeira derivada, né, em torno de um determinado ponto de operação x0. Né? A gente sempre lineariza sistemas não lineares para fazer projetos de controladores, né, considerando o modelo linearizado, em torno de um determinado ponto de operação x0 ou um ponto de equilíbrio. Né? Então, isso é sempre necessário. Então, pela série de Taylor, nós temos essa equação truncada na primeira derivada, onde uma função f de x vai ser aproximadamente f de x0, mais a derivada df sobre dx no ponto x0, né, vezes x menos x0. Nós podemos, a partir disso, obter aqui, definir as variáveis, como f til, é a delta f, né, f til, igual a f de x menos f de x0, é a variação da função em torno do ponto de operação, e x til, né, que é a variação de x em torno do ponto de operação, é x menos x0. Exemplo de como aplicar essa linearização a partir da série de Taylor. Né, cosseno de θ. Né, cosseno de θ nós podemos linearizar aqui em torno de θ0, por exemplo, igual a 90 graus. Como é que vai ser? Cosseno de θ vai ser aproximado, né, por f de x0, que é cosseno de 90 graus, mais a derivada de cosseno de θ para θ0 igual a 90 graus, vezes o θ til, né, que é θ menos θ0. Então, aplicando aqui, o cosseno de 90 graus vai ser igual a zero, a derivada é menos seno,
Então, menos seno de 90 graus, que é θ-til. Então, o cosseno de θ, nesse caso, vai ser aproximadamente o seno de 90 graus vezes θ-til. Seno de 90 graus igual a 1. Então, cosseno de θ é aproximadamente menos θ-til. Esse daí vai ser o nossa aproximação linear, por uma função linear. Já em torno de θ0 igual a 180 graus, nós vamos obter diferente o resultado. Né? Cosseno de θ, cosseno igual a aproximadamente cosseno de menos 180 graus, que é igual a menos 1, mais a derivada do cosseno, né, que é menos seno, no ponto θ0 igual a menos 180 graus. Então, já o seno de menos 180 igual a zero. Né? Então, vai ser aproximadamente, só vai sobrar essa primeira parte aqui, que é o cosseno de menos 180 graus, que é menos 1. Então, o cosseno de θ vai ser aproximado por menos 1. Então, a gente lineariza dessa maneira aqui essa função. A outra opção da gente linearizar é linearizar o sistema no espaço de estados completo. Né? Por exemplo, esse sistema aqui, x ponto igual a f de x e u, é invariante no tempo. Né? Se for variante no tempo, nós vamos obter matrizes A, B, C e D variantes no tempo também, mas considerando já um sistema invariante no tempo, que vai ser o nosso exemplo. Né? E y igual a g de x e u. Né? Então, nós queremos obter um modelo, esse daqui, em que as variáveis x-til, u-til e y-til são as variações de x, u e y em torno do ponto de operação ou ponto de equilíbrio. Né? O nosso ponto de operação, operation point, é x0, u0, y0. Nós temos essas variáveis em torno do ponto de operação. Então, como calcular as matrizes A, B, C e D? A, B, C e D são as jacobianas da função f, né? No caso de A, f é jacobiana em função de x, né? A B é a f em função de u, né? Derivada parcial da função f pelo vetor u. Né? O C e D vêm da função g. Né? Então, são jacobianos aqui em função de x e de u. Então, como é que se calcula? É essa matriz exatamente que a gente calcula. Geralmente são algoritmos, a gente pode fazer isso em softwares que já calculam isso daqui. Né? Nós vamos ter aqui essa função f, ela é composta por diversas funções, f1, f2, f3 até fn, e nós temos as variáveis de estado x1, x2 até xn. Né? Então, isso daqui vai virar uma matriz quadrada. Nós fazemos a derivada parcial de f1 em função de x1, nesse primeiro termo aqui. Né? Então, e no último termo é a derivada parcial de fn em função de xn. E depois substituindo todas as variáveis aí no resultado dessa derivada de função pelos valores de x0, u0 e y0. Né? Então, nós vamos obter valores numéricos, exatamente, né? Independentes do tempo, nesse caso, porque é invariante no tempo, valores numéricos de A, B, C e D, matrizes numéricas. Então, assim que é feita esse tipo de linearização. Então, vamos ver um modelo disponível aqui nesse site. Vocês podem ver detalhes nesse site sobre uma modelagem desse pêndulo invertido. Vamos fazer a modelagem dele, do sistema não linear e depois linearizar. Esse aqui é um sistema de pêndulo invertido, onde nós temos um carrinho de massa m, uma haste de peso mzinho, né? Onde a massa m está na ponta dessa haste, né? A haste considera a massa nula. Nós temos também um comprimento da haste aqui. Aqui nesse caso o comprimento é até metade. Eu me confundi aqui, na verdade
nesse pêndulo invertido, nós temos a definição de que a haste possui massa distribuída, então o ponto médio da massa é no centro da haste. Né? Certo? Então, o comprimento da haste até o ponto central é a variável L. Nós temos o ângulo do pêndulo na vertical, cuja referência é para baixo, então o θ, quando está em 180 graus, o pêndulo está invertido, né, totalmente para cima. Quando θ é igual a zero, essa haste está para baixo, né, supondo que não existe a barreira aqui do chão, né, que o pêndulo pode vir para baixo também. Nós temos uma força F aplicada sobre o carrinho, então através dessa força nós podemos tentar equilibrar, é um objetivo de controle em pêndulo invertido, através dessa força F aplicada sobre o carrinho, equilibrar a haste na vertical. Temos também a X, que é a posição do carrinho, né, em relação aqui ao plano, né, ao chão. E vamos ter também outras variáveis de estado, que são a velocidade do carrinho e a velocidade angular da haste. Bom, então, como é que nós fazemos aqui a modelagem desse pêndulo? Né? Primeiro, nós fazemos o somatório das forças na horizontal, em que a força aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração do carrinho, né? Mais um coeficiente de fricção aqui, B, vezes a velocidade, mais uma força, N, que é contrária aqui, ó, que ela vem é uma força que vem aqui do carrinho, da velocidade angular aqui da haste. É uma força de reação aqui da haste. Essa força de reação é calculada dessa forma aqui, né? Através da massa vezes a aceleração do carrinho, massa vezes aceleração angular, momento de inércia vezes aceleração angular. Aqui, então, tem forças aqui, são as forças que vêm na horizontal, decompostas. Então, a partir disso, nós obtemos essas equações aqui, a partir das forças horizontais. Outras forças que são importantes são as forças verticais. Né? Nós temos uma força P, que é a contrária para segurar a haste, né? E a força que a haste faz para baixo. Né? Então, no somatório dessas forças ali tem que ser igual a zero. Né? E a aceleração vai ser nula nesse caso, aceleração vertical. Nós temos somente ali a aceleração angular, que é θ 2 pontos. Então, a partir disso, dessas equações somatórias das forças na vertical, nós obtemos essa equação aqui. Então, nós temos duas equações provenientes aí do somatório das forças horizontais e das forças verticais. Né? Então, nós podemos, a partir dessas duas equações, obter o modelo no espaço de estados não linear. Como nós obtemos esse modelo? Nós podemos isolar aqui a aceleração x2 pontos, aceleração linear do carrinho, e a aceleração angular aqui da haste do pêndulo, que é θ 2 pontos. Né? Então, nós fazemos aqui, nós isolamos essas duas variáveis para obter as equações de estado. Então, x2 pontos e θ 2 pontos vai multiplicar aqui uma matriz, né, que inclusive é não linear, pois depende de θ. Ela não é uma matriz constante, ela depende do próprio θ, que é uma variável de estado que varia ao longo do tempo, né, que pode variar ao longo do tempo. Então, nós podemos isolar aqui a equação da aceleração linear e da aceleração angular, obtendo essa equação aqui, multiplicando essa matriz por -1 nos dois lados da equação.
Esse é o modelo não linear do nosso pêndulo invertido. E também funciona, interessante, ele vai funcionar também esse modelo, não somente para pêndulo invertido, mas também para pêndulo para baixo, né? Porque o θ, não importa o valor de θ, né? Ele vai funcionar mesmo se a haste estiver para baixo. Então vamos fazer a linearização de acordo com a referência, né? Essa referência aplica a primeira forma de linearização, que é linearizar as funções individualmente que estão aqui no nosso modelo. Então a gente lineariza cada uma dessas funções aqui, né? Aplicando ali a série de Taylor, né, truncada na primeira derivada. Nós vamos linearizar em torno do ponto de operação φ, né, que é igual a θ mais 180 graus, ou seja, o φ está relacionado aqui com a vertical, ele vai começar em cima o φ. Né? Então, está relacionado para cima esse φ. Então, vamos aplicar considerando φ igual a θ mais 180 graus, ou seja, o nosso ponto de linearização é θ0 igual a menos 180 graus. Além disso, vamos considerar a velocidade angular em torno de θ0 como o nosso ω0 como sendo igual a zero. A θ ponto zero, né, é o ômega igual a zero. Então, o cosseno é uma função não linear que a gente pode linearizar individualmente. No caso, cosseno de θ, para em torno de θ0 igual a menos 180 graus, vamos obter o mesmo resultado que obtivemos anteriormente lá no exemplo, que é cosseno de θ aproximadamente menos 1. O seno de θ, né, também aplicando a mesma forma da série de Taylor, em torno de θ0 igual a menos 180 graus, vamos obter que seno de θ é aproximadamente menos φ, né, porque φ ali está em torno do ponto de operação. Por fim, o φ é o próprio θ til, nesse caso, né? Por fim, nós temos precisamos linearizar também essa função de ordem 2, né, que é uma função não linear, que é o θ ponto ao quadrado. Θ ponto ao quadrado é o nosso ômega ao quadrado, né, é a velocidade angular em radianos por segundo da haste, em torno de velocidade igual a zero. Então, nesse caso aqui, nós vamos obter, né, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo aqui da derivada, nós vamos obter igual a zero. Então, θ ponto ao quadrado vai ser aproximadamente igual a zero. Então, assim, dessa forma, linearizando individualmente cada uma das funções, nós vamos conseguir linearizar o sistema. Então, fazendo essa substituição, né, como nós obtivemos aqui, aproximados, nós obtivemos isso daqui, né? Então, como calcular, claro, o sistema no espaço de estados agora? Temos que fazer a inversa dessa função aqui, que nós trocamos dessa matriz aqui, trocamos esses dois termos, e esses dois aqui vão ficar com sinal trocado, né? Então, esse termo vem para cá, esse vem para cá, e esses dois ficam com sinal trocado, e temos que dividir tudo pelo determinante da matriz. Que o determinante, no caso, vai ser isso daqui. Momento de inércia vezes a soma das massas, mais massa do carrinho, vezes o comprimento da haste ao quadrado. Comprimento até a metade da haste, nesse caso. Então, obtivemos aqui esses resultados. Então, seguindo, agora nós temos que multiplicar aqui, né, para obter o modelo no espaço de estados. Então, multiplicando aqui, a gente consegue obter, separando a parte da força, né, e separando a parte das variáveis de estado, que são o x ponto e o φ, né, são as duas variáveis de estado.
Além disso, nós temos que colocar aqui que esses dois termos que é relacionados às duas variáveis de estado, que é a posição x, a derivada da posição x e a própria derivada da posição x, né? E a derivada aqui do ângulo, que é a velocidade angular, igual à própria derivada do ângulo. Então a gente só está relacionando aqui. Existe um pequeno erro aqui, na verdade, né? Esse modelo, na verdade, tem que ser considerado, esse número 1, ele vem aqui. Então já vamos arrumando isso daí. Aqui. Então, φ ponto igual a φ ponto, né? Então é uma coisa igual à própria coisa, né? Está correto o modelo. E essas duas equações aqui, que são duas linhas de equações, vieram na segunda e na quarta linha. E tem que tudo dividir, claro, pelo determinante. Então aqui nós temos um modelo já linearizado. Bom, seguindo, vamos agora fazer a simulação do sistema, do sistema não linear. Tá? A biblioteca de controle de Python tem uma subbiblioteca, digamos, uma classe de funções que permite a simulação de sistemas não lineares. Né? Então, nós vamos simular o pêndulo com as suas equações não lineares. Como que funciona? Vocês podem olhar lá nas referências, claro, da biblioteca de controle, essa parte de I/O Systems, ok? Para ver como funciona essa questão de sistemas não lineares. Então, vamos fazer aqui a importação da biblioteca, importar, claro, também as bibliotecas de plotagem, NumPy, e importar o NumPy, seno e cosseno e o próprio π para facilitar também a nossa escrita. A gente escreve, dessa forma a gente consegue escrever diretamente, né, cosseno, seno e o π. Então, vamos fazer a modelagem. Como é que funciona aqui em Python? Nós definimos um sistema não linear utilizando essa função que está dentro da biblioteca de controle. É Nonlinear I/O System. Essa função nós temos que definir aqui, como primeiro termo, a equação de estados, né, que seria aquela nossa f de x e u, né? E no segundo aqui nós temos que colocar a função de saída, ou equação de saída, que seria a nossa g de x e u. Aqui eu não coloquei a função de saída, porque nós vamos observar todas as variáveis de estado, não selecionar alguma. Né? E não tem uma relação específica, né? Seria uma matriz de identidade, né, para colocar aqui. Então nós temos que somente definir a nossa f de x e u e t, né, que é essa função aqui chamada pêndulo update. O retorno dela tem que ser o resultado da função. Né? Nós temos como entrada o tempo, né, quando variante no tempo, o vetor de estado x, o vetor de entrada u e os parâmetros. No caso, nós vamos selecionar aqui, podemos definir os parâmetros dentro da própria função. Aqui, todos os parâmetros aqui do nosso sistema estão aqui. Vamos definir aqui também a posição, vamos ao invés de x usar a variável y, posição, velocidade linear, ângulo θ e velocidade angular vão ser o vetor de entrada x. Esse x aqui tem que ser um vetor, com índices de 0 até 3, porque é um sistema de ordem 4. Então, a gente vai definir aqui essas duas matrizes, né? Essa matriz que a gente chamou de M1, né? Está aqui definida, todos os termos aqui, M mais M, ML cosseno de θ, né, que nós pegamos aqui das variáveis de estado, também os outros termos de baixo, aqui, ML cosseno de θ, e mais ML ao quadrado. Usei L para não confundir com o próprio I, L maiúsculo. Né?
E essa outra matriz aqui eu chamei de P, né? Que é a entrada U, ou força F, né? É o F aqui, ó, a entrada U no sistema. Menos B vezes a velocidade aqui, mais ml ômega ao quadrado, seno θ, e o termo de baixo, que é menos mgl seno θ. Depois aqui os nossos x dois pontos e θ dois pontos vão ser obtidos por aqui, diretamente aqui, invertido dessa, né? Fazer a inversa de M1 e multiplicar com arroba, no caso, a multiplicação de matrizes em Python é feita com arroba P, né? Arroba é o termo de multiplicação de matrizes, tem que tomar esse cuidado. Então, a saída, nós temos os variáveis de estado. A primeira é a velocidade, né? Depois a aceleração linear, que é o x dot 0, né? Depois a velocidade angular e, por fim, a aceleração angular, né? Então, esse sistema, quando ele roda, ele faz a integração dessa função ao longo do tempo, fazendo uma simulação através da integração desses resultados, obtendo aqui como variáveis de estado a integral dessas variáveis aqui, ou seja, a posição, a velocidade, ângulo θ e velocidade angular. Então, integrando isso, né, é o que faz a simulação. Então, vamos simular. Para simular, a gente precisa definir aqui um valor inicial das variáveis, que é o nosso x0. Nós vamos definir um valor inicial somente para a terceira variável de estado, que é o nosso θ. Vamos definir o θ inicial como 0,1. Então, vamos fazer aqui essa simulação, né, do θ inicial, igual a 0,1. E definir o tempo de simulação, aqui no caso 50 segundos, né? E definindo aqui a variável, o vetor de tempo, né? De 0 até o tempo final, 20 vezes o tempo final mais 1, ou seja, a gente está pegando 20 pontos por segundo, né? Esse aqui é o número total de pontos, vai dar 1000 mais 1, 1001 pontos. Né? Então, vai a cada 50 milissegundos aqui vai simular. Então, aqui a gente faz a simulação, definindo aqui a entrada do nosso sistema, definido anteriormente, o vetor de tempo, e depois aqui o que é essa entrada? A entrada U, né, que nós não temos entrada, e definiu o x0. Atenção aqui, né, que o pêndulo está voltado para baixo, 0,1 é quase para baixo, então ele não está com um pêndulo invertido, está com um pêndulo normal, né? Está simulando não com um pêndulo invertido, mesmo que o pêndulo invertido ele ia cair. Então, nesse caso, a gente já deixou ele caído e só está simulando ali em torno de 0,1 radianos por segundo. Nós podemos ver aqui o efeito até do amortecimento B, que é um dos parâmetros aqui, o amortecimento B. Quanto maior esse B, mais rápido vai atenuar, em 50 segundos. Aqui nós temos o ângulo θ e a posição x. A posição ela varia muito pouco, né? O ângulo θ que começou em 0,1 e está reduzindo até 50 segundos. Então ele fica oscilando ali o pêndulo, vai chegar no momento que vai parar. Bom, também simulamos aquele mesmo sistema no PSIM. Como nós podemos fazer a simulação no PSIM? Nós podemos definir todas as equações dentro aqui de um bloco C no PSIM, né? Em que a entrada desse bloco, né, ela é definida aqui como x1, x2, x3, x4, é o Simplified C Block, e aqui é x5. Né, e a saída desse bloco, ela tem os nomes certos, que é y1, y2, y3, y4 e aqui y5. Então, nós temos que, dentro desse bloco, colocar as duas equações, colocar a matriz de estados, né, daqui para cá, colocando aqui a derivada do x1, do x2, do x3, do x4,
né, as funções aqui, e aqui a gente pode apresentar uma equação de saída também, que não foi colocada nesse caso. Nós só colocamos uma equação de estados. Foi feita inversa, através aqui da matriz M1, que nós chamamos anteriormente, foi feita a matriz inversa aqui, né, e depois aqui foi feito aqui essas equação aqui final das equações de estado estão aqui. Não são que são as saídas, né? Todas as variáveis de estado são saídas do sistema. Depois nós integramos, claro, a integral da velocidade, a integral da aceleração, vai dar posição, velocidade, ângulo θ e velocidade angular ômega, integrando com time constant igual a 1. Atenção que o PSIM ele tem erros de simulação. Para dar igual ao resultado do Python, né, eu tive que colocar um tempo de simulação, um step time bem pequeno, de, no caso, 100 microsegundos, para minimizar os erros numéricos. Então, nesse caso, ele não teve um resultado muito bom, com tempo de simulação, digamos, 50 milissegundos, não funcionou adequadamente, como no Python. Mas se aproximou muito do resultado que nós obtivemos em Python, ao reduzir aqui o passo de simulação até 100 microsegundos, ficou o mesmo resultado aqui do Python. Seguindo, nós também fizemos a linearização aqui do pêndulo invertido, né? Naquela mesma biblioteca de Python, de sistemas de entrada e saída, existe a opção de linearizar totalmente o sistema no espaço de estados. Da mesma maneira que eu mostrei para vocês, de linearizar o sistema de estados inteiro, né, através, no caso, dessas equações aqui. Então, aquela biblioteca já tem essas opções. Então, nós fizemos aqui, claro, definimos um ponto de operação, que é em torno do qual nós podemos linearizar. Ó, aqui para as variáveis posição, velocidade, ângulo θ e velocidade angular ômega, né? Nós poderíamos variar para outro θ aqui, fazer a linearização, por exemplo, em π radianos, né? Seria na vertical. Aqui nós fizemos na vertical para cima, né? Aqui nós fizemos na vertical para baixo, que é como pêndulo mesmo, não como pêndulo invertido. E o U de ponto de operação igual a zero. Então, nós colocamos aqui linearização em torno do ponto de operação, aquele mesmo sistema em torno desse ponto de operação de x, U igual a zero aqui foi definido, direto aqui. E aqui mostradas as matrizes A e B obtidas. Né? Então, nós podemos ver que são no mesmo formato do sistema linearizado aquele, né? Porém, né, essa linearização foi feita para pêndulo voltado para baixo. A outra linearização, que está naquela referência, foi feito o pêndulo invertido para cima. Então, fazendo a simulação do sistema linearizado, né, com aquele mesmo início em θ 0 igual a 0,1 radianos, nós podemos ver que o modelo é muito parecido. Né, mesmo com matrizes lineares aqui, de A e B, o resultado aqui de θ e θ não linear e do linear estão aqui em verde e em amarelo, e também aqui da posição x e do sistema linear e não linear estão aqui, são resultados praticamente idênticos, né, para sistema linear e não linear. Depois, a simulação para sistema que, no caso, iniciando com θ inicial em 0,5 radianos, nós já saímos um pouco do ponto de operação, né? Saímos nosso ponto de operação em torno de θ igual a zero. Em 0,5 radianos, nós já saímos bastante do ponto de operação. Então, nesse caso aqui, o não linear ele vai ficar mais lento do que o modelo linear. Né? Nós podemos verificar aqui que o linear, né, em amarelo, aqui em linha traçada, ele vai ficar mais rápido que a resposta, vai começar a ficar sempre mais adiantado do que o modelo não linear.
pois já está fora, claro, do ponto de operação de x igual a zero. Então, podemos ver aqui as diferenças, né, que o modelo, claro, ele vai funcionar melhor quando o θ está próximo do θ zero, que no caso, o θ zero nosso, o θ do ponto de operação vai ser aqui a 0 radianos. Foi linearizado, nós só mudamos o valor inicial de θ para simular os dois sistemas. Então, tem essa diferença. Bom, o próximo tópico da nossa aula são os motores de corrente contínua. Eu passei para vocês aqui porque nós vamos ver motor de corrente contínua. Porque é um dos atuadores muito utilizados em sistemas de controle, ele que converte potência elétrica em atuação mecânica. O motor é um dos principais responsáveis pela industrialização, o motor elétrico. Ele é muito utilizado tanto na indústria de fabricação de coisas, de produtos, quanto também para uso em sistemas aeroespaciais. Então, vocês podem ver aqui algumas como que funciona o motor de corrente contínua, que foi um dos primeiros motores inventados. Depois nós temos, claro, motores de corrente alternada, que até são mais usados em alguns casos, mas temos motor de corrente contínua convencional, que usa escovas, e nós temos também um motor mais moderno, com maior confiabilidade, que vem sendo atualmente mais usado quando precisa de confiabilidade, é o motor de corrente contínua sem escovas. Então, vocês podem acessar esses links no YouTube, assistir esses vídeos para entender como que funciona o motor de corrente contínua. E aqui tem também referências de avião elétrico da Siemens, que estão sendo desenvolvidos, claro, tanto a Siemens quanto no Brasil, a Embraer, junto com a WEG, estão desenvolvendo motores de corrente contínua para uso em aviões. E na indústria aeroespacial, os motores de corrente contínua são muito utilizados ali, podem ser utilizados, por exemplo, em satélites, para controle de altitude em satélites, podem ser utilizados também também em drones, tanto na questão das hélices, para controle de velocidade das hélices, quanto também em vantes, para controle da posição, dos ângulos, das superfícies de controle. Então tem muitas aplicações ali de motores. E na engenharia aeroespacial, os motores de corrente contínua, eles são os modelos que têm os modelos mais simples, claro. Então é importante também vocês saberem, conhecerem isso daí. Então vamos fazer uma modelagem desses motores de corrente contínua. Nós temos no livro do Dorff o exemplo 2,5 do livro do Dorff, que é o nosso livro texto da disciplina, que ele mostra como modelar aqui um motor de corrente contínua. Nós vamos considerar um motor de ímãs permanentes, em que os ímãs aqui estão aqui dentro do motor, dentro aqui no estator do motor. E nós temos aqui um circuito elétrico dos terminais elétricos desse motor de corrente contínua. Aqui, nesse VA, é onde nós inserimos uma tensão elétrica do motor, onde nós ligamos numa fonte de corrente contínua, e nós temos um enrolamento dentro desse motor, com uma determinada enrolamento de cobre ali, que gera um eletroímã, que tem uma resistência RA, a chamada armadura do motor, e uma indutância, LA. E quando o motor está em funcionamento, a própria energia mecânica, a questão pela lei de Faraday, toda a questão do eletromagnetismo gera uma tensão contrária aqui nesse circuito elétrico gerada pelo giro do motor. A potência mecânica gera uma tensão aqui com o giro do motor, que é contrária aqui a essa corrente que circula aqui.
essa tensão aqui vai depender da velocidade. Uma questão interessante é que essa corrente que vai circular por esse circuito elétrico do motor de corrente contínua, ela é proporcional sempre ao torque mecânico desenvolvido no motor. Além disso, essa potência elétrica sobre essa fonte aqui, ela vai ser convertida em potência mecânica. Nós vamos considerar, para a forma simplificadora aqui, que 100% da potência elétrica é convertida em potência mecânica. Nós sabemos que isso não é verdade, porque sempre existe uma eficiência de conversão, existem perdas. Mas vamos considerar, para fins de modelagem, que 100% da potência sobre essa fonte aqui, que é a fonte de reação da energia rotatória do motor, 100% é convertida aqui em energia mecânica, né? Onde nós vamos ter aqui, então, essa equivalência. Essa tensão vezes a corrente que circula aqui, que é a potência elétrica, vai ser igual aqui ao torque vezes a velocidade angular do motor, que é a potência de rotação do motor. Então, nós vamos ter aqui, claro, a equação desse circuito elétrico, que é VA, a equação da lei das malhas, menos RA vezes a corrente A, menos LA vezes DI/dt, né, e A ponto aqui, menos VM igual a zero. Essa é a equação do circuito elétrico. A partir disso, nós podemos isolar a equação da derivada da corrente, que isso é utilizado, claro, para o modelo no espaço de estados. Então, obtendo essa equação aqui. Seguindo, nós vamos obter o modelo completo. Nós temos que considerar que o motor ele vai ter, na parte mecânica agora, vamos ter um momento de inércia da carga, tem um amortecimento devido à rotação, que é proporcional, que vai ocasionar uma perda de potência, quanto maior for a velocidade. Nós temos aqui um distúrbio de torque externo, que pode ser um torque devido à carga nossa conectada, né? E temos também ali, vamos ter uma constante de conversão, que converte a corrente para torque, que depende do motor, né? Essa constante Km é dependente, claro, do motor. Então, como a gente modela, nós utilizamos essas constantes aqui para modelar. Primeiro, o torque mecânico desenvolvido pelo motor vai ser essa constante vezes a corrente, é proporcional à corrente. Seguindo, nós temos que a potência elétrica é convertida em mecânica, então a potência mecânica no eixo do motor é a torque mecânico vezes a velocidade do motor, velocidade angular. Vai ser aqui o torque substituindo aqui pelo torque, né? É Km vezes a corrente vezes a velocidade angular. Então, a potência elétrica convertida em mecânica, que é a tensão sobre aquela fonte de reação eletromagnética vezes a corrente, vai ser isso daqui, né? Então, nós podemos isolar qual que é o valor daquela tensão aqui, que é Km vezes a velocidade angular. Então, nós vamos ter que o torque é Km vezes a corrente e a tensão vai ser Km vezes a velocidade angular. Seguindo, aqui na parte mecânica, nós temos aí o somatório dos torques no eixo do motor. Torque mecânico vai ser igual a momento de inércia J vezes a aceleração angular, que é ômega ponto, mais B ômega, né, que é devido às perdas por amortecimento, né, por dissipação no amortecimento, mais aquele torque de perturbação externo, né, que pode ser numa carga, né, vai ser igual a Km vezes a corrente. Então, nós podemos isolar aqui a nossa aceleração angular, a equação da aceleração angular, que é ômega ponto, a derivada de ômega, que é isso daqui. Então, quais as nossas variáveis de estado que nós vamos considerar? Vamos considerar a velocidade, o nosso ângulo θ, né, a velocidade angular ômega e a corrente
e A, né? Então, nós temos a corrente indutor, né, e as duas velocidades, velocidade e posição angular. Então, colocando dessa forma, né, o sistema no espaço de estados, nós substituindo, nós obtemos diretamente dessas equações esse modelo, nós temos as matrizes A e B. Seguindo, no exemplo 2.5 do Dorff, ele também mostra aqui o diagrama de blocos desse mesmo sistema que nós podemos obter pelas equações. Só utiliza aqui, ao invés de tal, usa TP para o torque, né? Então, nós podemos verificar aqui esse mesmo modelo é exatamente o mesmo desse sistema no espaço de estados. Nós temos aqui como entrada aquela tensão na armadura, é a tensão que a gente coloca sobre a parte elétrica do motor. Quanto maior a tensão, claro, mais rápido o motor vai girar. E nós temos também como entrada, claro, uma perturbação da carga mecânica, uma carga mecânica que é inserida lá, que ela tem um torque constante. Como saída nós temos duas, né? Nós podemos ter a velocidade, né, que em alguns casos nós queremos controlar a velocidade do motor, por exemplo, controle da velocidade de hélices, de quadricópteros, né? Ou também nós temos a posição como saída do sistema. Nós podemos ter essas duas saídas aqui. Então nós podemos obter também um modelo em função de transferência, aqui no caso, para a saída como a velocidade ômega, né? Ômega sobre VA, considerando TP igual a zero, né? Nós obtemos aqui essa função de transferência. Porém, uma questão importante aqui é que o sistema mecânico ele é sempre muito mais lento do que o sistema elétrico. Nesses casos, a constante de tempo entre a resistência e a indutância no sistema elétrico é muito pequena, comparada à constante de tempo relacionada a essa parte mecânica, aqui entre o J e B. Geralmente pode ser, digamos, 100 vezes, isso aqui ser 100 vezes menor do que isso, de forma que isso é desprezível em relação a isso. O que isso quer dizer? Que nós podemos, geralmente, desprezar o valor da indutância LA, que ela é de poucos milihenries, não afeta o sistema de forma... não afeta o modelo do sistema. Então, considerando o LA tendendo a zero, nós podemos simplificar esse modelo aqui da velocidade angular, né, para um sistema de primeira ordem, esse daqui. Já, claro, o modelo da tensão VA para a posição θ, nós temos que incluir o integrador, 1 sobre S, então é só multiplicar isso daqui por 1 sobre S, nós temos esse modelo em função de transferência. Então, conclusões da nossa aula. Uma é que a gente consegue modelar e simular sistemas não lineares em Python. Nós podemos utilizar essa biblioteca IOSys, que vocês podem acessar aqui para ver mais detalhes, ver outros exemplos. E também acessar o Colab, que eu disponibilizei para vocês no link. No PSIM, nós podemos utilizar a determinação daquelas equações de estado não lineares dentro do bloco C. Então, programando em linguagem C, nós podemos fazer isso. No Simulink, nós podemos utilizar as MATLAB Functions, e também tem S-Functions que também podem ser utilizadas, né? No Excos do Scilab, nós podemos utilizar aqui Scilab Function, o bloco de programação em C, também tem essas opções no Scilab. Mas uma questão importante, né, para linearizar o sistema não linear, que muitas vezes para projeto de controladores nós temos que linearizar ele em torno de um ponto de operação. Então é muito importante, claro, saber qual que é o nosso ponto de operação ou ponto de equilíbrio que nós vamos linearizar, que é em torno do qual o sistema vai funcionar na prática. Além disso, vimos sobre o motor CC, motor de corrente contínua, que ele tem várias aplicações em sistemas aeroespaciais. Por exemplo, controle de velocidade, ômega, né?
para controle ali da potência de hélices, nós temos que fazer controle de velocidade no motor CC. E também podemos utilizar outro modelo, modelo de posição, que é o controle de posição angular, né, que é, por exemplo, o ângulo das superfícies de controle de aeronaves, dos ailerons, do leme, do profundor. Né? Então nós temos essas questões ali que podemos fazer, utilizar o motor de corrente contínua, que é muito utilizado até em vantes, né? Motores de corrente contínua sem escovas, para ter maior robustez também e menores problemas de manutenção. Inclusive, por isso é importante vocês verem como funcionam esses tipos de motores naqueles vídeos que eu disponibilizei para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.